Olá, meu nome é Fábio e eu estou fazendo uma série de vídeos, produzindo esses vídeos, falando sobre o sonho, o desejo, a curiosidade do ser humano em voar. Hoje, embora tenha um solzinho gostoso aqui em Petrópolis, mas está frio, está muito frio. Então a gente guardou até um pouquinho para poder vir para fora fazer um filme, né, não tão encapuzado. A gente aqui usando gorro, luva, enfim, mas faz parte, é inverno e tá gostoso. E hoje eu tô aqui para falar para vocês e contar a minha experiência pessoal de como eu comecei a voar, por que eu comecei a voar, como que foi essa situação para mim, né? E é interessante que eu falo muito sobre o sonho de voar, só que eu mesmo não tinha tanto interesse assim no voo. Não era uma coisa assim tão marcante na minha vida querer voar, né? E o que me levou a voar foi a curiosidade da sensação. Então eu lembro que eu morava num bairro vizinho, próximo, né, ao lado do bairro Ciméria, onde tem uma das rampas de asa delta em Petrópolis, de voo livre, né, de parapente e asa delta. E aí, uma tarde bonita, assim, bem ensolarada, eu estava lá sentado e olhei para a direção de onde estava uma asa delta voando bem alto. O cara estava bem alto e rodava assim, muito alto. E eu fiquei pensando, caramba, o que esse cara deve estar sentindo, né? Qual deve ser a emoção? Caramba, alto desse jeito deve dar medo, mas ele tá lá e rodava e parecia que estava ganhando altura. E aí, por curiosidade, eu sabia que tinha uma rampa no bairro próximo lá de casa, que era a Ciméria, e resolvi ir lá. Aí, na época eu tinha moto, peguei a moto e fui até lá pra ver, sei lá, curiosidade pura. E interessante que aí tem o acesso. Eu lembro que eu subi, né, aqui e parei a moto ao lado do terreno da rampa aqui, e onde tem a rampa que fica da onde eu parei a moto até ali, dá uns 15 metros, 20 metros talvez. E aí tinha um piloto já prontinho na rampa, na base da rampa, se preparando já, equilibrando a asa para decolar. E aí eu fiquei parado, desliguei a moto assistindo aquela situação. E o interessante é que ele correu, decolou, e quando ele saiu da rampa, eu que tive aquela sensação de ficar sem ar, sabe? Imaginando como se eu estivesse ali voando, né, decolando no lugar dele. E foi uma coisa tão forte que eu falei, não, eu tenho que experimentar isso aí, eu tenho que aprender a voar nesse negócio. E aí eu fui pra rampa, aí tinham outros pilotos e acabei dando sorte. Tinha um instrutor de voo na rampa, e aí comecei a conversar com ele. Não, cuidado, o Dinei é o iluminador. Isso, tá ótimo aí, galera. Ele tava puxando o negócio ali. Então, e aí eu tive o meu primeiro contato com o voo livre. Foi nessa situação. Então não é que eu queria voar, tinha o sonho de voar, como eu encontrei já com várias pessoas que fizeram voo duplo, que era assim, né? A pessoa dizia que tinha anos que queria voar. Comigo não foi. Eu acabei, por curiosidade, tendo contato com o esporte e, por curiosidade também, tendo contato com pilotos e instrutor. Na escolinha, né, que era numa outra cidade próxima, para fazer uma aula experimental, conhecer mais de perto como que seria o aprendizado. E foi isso que eu fiz. Marquei com ele no final de semana seguinte, fui para a escolinha, né, e chegando lá, fiz a primeira aula básica, que a gente, com o equipamento montado, corre na parte reta, a parte plana do terreno, vai aprendendo a equilibrar a asa, controlar e tal. E como eu estava conseguindo equilibrar bem a asa, ele começou a me colocar para subir. E aí a gente pega um aclive, talvez como esse aqui atrás, bem discreto, e vai subindo aos pouquinhos e correndo. E com isso, chega uma certa altura, né, quando você já está com a asa equilibradinha, que aí a gente consegue tirar o pé do chão.
E ali é a primeira sensação de voo livre, sabe? Assim, de sentir o corpo flutuando, né? E eu fiquei apaixonado, né? E não teve outro jeito. Aí eu já acertei com ele e vi como é que pagava e tal, e vou começar a fazer o curso. Aí na semana seguinte voltei para fazer a outra aula e comecei a levar a sério. E como eu era muito dedicado assim, aí e gostei muito, né? Então evoluí rápido. Só que me aconteceu uma situação. Quando eu já estava no topo do morro, tinha umas 4 aulas mais ou menos, o tal instrutor sumiu, desapareceu, foi embora da cidade e eu fiquei sem instrutor, fiquei sem fazer aula, né? E foi muito ruim porque eu já estava decidido a voar, já estava fazendo curso, com muita vontade de me formar, né, para poder realmente voar da rampa e aproveitar ao máximo o voo. E isso não dava para concretizar porque o meu instrutor tinha ido embora e só tinha ele como instrutor na cidade. E aí acabou que isso foi me atrasando muito. Então, eu não parti para fazer, né, o voo livre com esse desejo ardente, eu quero muito voar. Não foi assim no meu caso. Até porque eu já disse em vídeos anteriores, né, que eu sempre tive medo de altura, desde a infância, e continuo com medo de altura. Explico nos vídeos, se você não viu pode ver lá, porque como que é isso, né, da altura, de voar, mas ainda continuar com medo de altura. Enfim, eu sei que levou um tempo, alguns meses, e aí um outro instrutor voltou para a cidade. Ele morava aqui, depois, né, saiu de Petrópolis, mas resolveu voltar, e aí me apresentaram ele e eu voltei a fazer aula até me formar. Então, o que a gente chama de formatura, né, do voo seria decolar de uma rampa mesmo, né, mas que a rigor a gente faz todos os movimentos, a decolagem é como da rampa, as curvas, a aproximação para o pouso em si, tudo é igual na escolinha. A diferença é a altura, que é muito maior, então você tem muito mais tempo de aproveitar o voo e até mesmo de corrigir erros, pegar um pouco mais o jeito da asa, enfim, esse é o processo normal de aprendizado. E com isso, então eu fiz mais algumas aulas e aí fui para a rampa, pronto para decolar. E era um dia que estava assim, tinha momentos que abria a rampa, ou seja, estava nublado, e isso é muito comum na rampa da Ciméria, quem conhece lá sabe disso, que é na ponta da cidade, né? Então, como vem para a ponta da cordilheira toda a evaporação da baixada, acaba formando muitas nuvens na frente da rampa, então isso acontece muito, principalmente no verão, de as nuvens ficarem fechando, né? Aquele nevoeiro fecha a rampa e a gente não tem visibilidade para decolar, tem que ficar esperando. E aconteceu assim. Então foi meus pais, amigos, uma série de pessoas lá para assistir essa formatura e a gente ficou várias horas lá esperando, né, melhorar. E graças a Deus melhorou, e daí o meu instrutor decolou na frente, depois eu decolei e aí ele pousa na frente, dá as orientações, eu fui e pousei. E não parei mais, assim, houve uma conexão, eu me encontrei muito no voo livre, né, como esporte. E me dediquei muito, né, na época eu voava, eu tinha um pouco de tempo livre, porque eu só estudava, então até dia de semana, se tinha tempo bom e tivesse alguém para voar comigo, eu ia para a rampa e voava. Então isso também me ajudou muito, a frequência, né, da prática do esporte me ajudou muito, foi bom. Fazer vários voos assim na sequência foi muito útil para pegar o domínio do voo, do equipamento. E aí sim, depois, aí a gente vai, normalmente você tem a possibilidade de ir evoluindo, mudando o equipamento, né? Então a gente aprende com um tipo de equipamento
que é um equipamento básico de fácil controle, fácil condução, e conforme vai evoluindo na técnica, aí a gente vai trocando o equipamento, pegando equipamentos mais velozes, mais rápidos, com maior planeio também, né? Que aí a gente tem possibilidade de voar distâncias maiores, e assim eu fui fazendo. E aí chegou o ponto onde eu resolvi fazer voo duplo, porque eu gostava muito dessa dinâmica, né, de interagir com as pessoas que gostavam do voo, e aí fui fazer um curso de piloto de voo duplo no Rio, em São Conrado, e me formei piloto de voo duplo, e aí sim comecei a fazer voo duplo. E com esses voos, eu tive várias experiências bacanas, que é isso que eu quero compartilhar com vocês, dividir com vocês e usar esses conceitos do esporte para o nosso dia a dia, né? E então, dentro do número de pessoas que eu tive a oportunidade de voar, em São Conrado, em algumas cidades fora, Petrópolis mesmo, né? Em Petrópolis a gente tem 3 rampas, mas eu gosto e praticava mais voo duplo na Torre do Morém e na rampa da Ciméria, por causa da distância do pouso, o próprio pouso também, para oferecer um pouco mais de segurança, né, para a pessoa que estava voando comigo. E com isso a gente teve a oportunidade de voar com muita gente. E a reação das pessoas sempre foi uma coisa que me fascinou muito. Por quê? Toda vez que uma pessoa ia voar, eu sabia, pelo que eu tinha sentido, né, que mesmo ela estando com medo, como eu já falei também em vídeos anteriores sobre isso, que ela ia gostar depois da decolagem. E uma coisa interessante que acontece com o voo livre é que, como é uma situação que é difícil a gente comparar com alguma outra situação que a gente vive no cotidiano, né, então surgem muitas orientações internas diferentes. Como que é essa orientação? Por exemplo, tem pessoas que acabam se descobrindo, né, de uma forma muito mais profunda. Vou citar um caso. Um amigo meu voa, né, com crianças, adolescentes, jovens carentes de uma comunidade, com o intuito de dar a elas a oportunidade, né, não podem pagar, então dar a elas a oportunidade de viver essa situação, de conviver com uma experiência de superação, do sonho de voar, né, como a gente tem falado. E ele me contou uma experiência muito bacana, que ele tinha ido fazer um voo com um rapaz que treinava jiu-jitsu com um menino, e ele fazia competição. E aí ele voando com o rapaz, com esse lutador da comunidade carente, ele mostrou como que conduzia a asa, né, que é um controle fácil até quando está em voo, quando estamos em voo. E aí colocou o rapaz conduzindo a asa. Ele falou: olha, se você quiser ir para o lado, você faz isso, se quiser para a esquerda, você faz aquilo, se quiser acelerar um pouquinho, puxa a barra para trás, se quiser diminuir, empurra para frente, tal. Foi ali, aí foi botando ele com o comando da asa e deixou ele conduzir a asa. E quando ele largou o controle da asa, que o rapaz viu que ele é que estava conduzindo a asa, aí ele falou: poxa, tá vendo? Você tá pilotando a asa. Ele: nossa, tio, que bacana, eu posso voar. Poxa, se eu posso voar, eu posso fazer qualquer coisa. Olha que experiência interessante. E ele falou que esse menino, no mês seguinte, ele entrou em 2 competições, e as 2 competições ele venceu. E ele já vinha disputando outras vezes e não tinha esse resultado. Então olha que interessante como que ele se encheu de autoconfiança, né, pensando nisso: poxa, se eu pude voar, controlar uma asa delta e voar, eu posso vencer também. E ele buscou estímulo daí e se superou, né, foi um pouco mais adiante. Então essas experiências no voo que são muito marcantes para mim.
Então o voo duplo me dava muitas dessas experiências, né? Por exemplo, teve uma médica que eu voei que ela havia passado uma situação de separação e tal, e ela sentia que ela estava muito travada naquilo, muito parada de repente, né, naquela situação que ela viveu, e ela resolveu fazer um voo duplo para buscar uma novidade, uma mudança, né, quebrar o estado em que ela estava vivendo, e botou na cabeça dela que ia fazer um voo e isso ia ajudar ela de alguma forma. E aí estava na praia, né, em São Conrado, era muito comum, os turistas chegavam, as pessoas ali, e eu começava a perguntar, e aí iam conversando com os pilotos, e às vezes, né, o piloto que a pessoa escolhia ia lá e fazia o voo com ela. E aí, na subida, ela não falou nada disso. Só que quando a gente fez todo o procedimento, tal, decolamos, foi um voo ótimo, a gente ganhou a altura, estava um dia maravilhoso, muito bom voo. E aí a gente veio e pousou. Quando a gente pousou, ela numa felicidade, numa alegria, né? Aí ela começou a se abrir comigo e contou essa experiência, né? E interessante, marcante também, como da história do rapaz. Ela falou que isso ajudou muito ela, que abriu a mente dela, que voar tinha aberto a mente dela, tinha dado a ela um sentimento de força, né? de superação, que ela mesmo com medo, ela tinha enfrentado aquilo e tinha vencido, tinha conseguido fazer o voo e tinha sido ótimo, então que ela podia também vencer a dificuldade emocional, que ela ia ancorar, né, daqui para frente essa experiência que ela teve e usar isso como uma alavanca, né, para ir à frente, talvez buscar um novo relacionamento, enfim, para se desprender do sofrimento, que ela agora se sentia forte, né, em si mesma para buscar novos horizontes. Então todas essas experiências passadas, eu vou contando outras, né, para não ficar muito longo esse vídeo, que as pessoas tinham, dividiam comigo, creio que com os outros pilotos isso também acontece, de forma natural. A pessoa que se sentia tão bem depois do voo que queria compartilhar, né, o motivo e tal, e isso era bacana porque fluía, né, de uma forma muito natural também. Então, o que eu espero com esses vídeos é que a gente consiga, né, interagir, você que está aí interessado em voo, e é o que eu quero deixar claro, né, tenho falado isso nos outros vídeos, o meu objetivo não é estimular as pessoas a voar, é usar todos os conceitos que eu pude vivenciar com o esporte, com o voo, para ajudar as pessoas a pensar um pouco mais, né, em si, no seu poder, né, na força que Deus deu para cada um de nós, e muitas vezes a gente não está usando. Então, não só você que está querendo voar, mas às vezes outras pessoas, você tem um amigo que quer trabalhar conceitos como esse, pessoais, né? Legal tá participando com a gente, assistindo esses vídeos, porque eu vou entrar mais a fundo nisso. Então eu sei que eu vou ajudar muita gente que quer voar, que está decidido, mas está com algum tipo de reserva, de medo, mas eu quero interagir com pessoas também que querem desenvolver alguma área da sua vida, e a gente pode usar esses conceitos que foram desenvolvidos através do esporte como alavanca, ok? Então, valeu por participar, e a gente vai se vendo e vamos interagindo aí com essas experiências para frente. Um abraço.